Olá, meus entas, sejam muito bem-vindos nessa quarta-feira. Hoje nós temos a honra de estar aqui no Entrar no Isenta Pode, com essa mulher que é pioneira, forte, que marcou e marca a história em todo o nosso país. Além de linda e deslumbrantemente jovem, ela que já atuou em 20 filmes, 20 telenovelas, 30 peças de teatro nas últimas décadas e sempre fazendo papéis fortes e marcantes. Uma mulher com uma força gaúcha, um jeito de trabalhar paulista e toda a malemolência e meiguice do carioca, que aos 81 anos está a todo vapor, porque ela acabou de gravar o filme dirigido por Ana Milerte, do Clube das Mulheres de Negócios, previsto para ser lançado daqui a 6 meses, já em 2024. E está em cartaz por todo o Brasil com o monólogo Paixão Viva, escrito por ela e dirigido por Evaldo Morcazel. Bem-vinda, Ítala Nandi. Fico muito honrada. Você é muito gentil. A gente se conheceu ontem Verdade. naquele show ótimo da nossa querida Dani e foi muito bom. E aqui estamos de novo à tua disposição, querida. É o Ítala Cometa Nandi, né? Porque a gente vai estudar e pesquisar e ela é coisa que não acaba mais, a internet vai pipocando, tanto da parte da carreira, como da parte da mulher, como da parte de É. atuante politicamente, como da parte. Quer dizer, é muita força para uma mulher e muito trabalho o tempo todo. Como é que você tem disposição para isso tudo? Como é que você administra tudo isso ao mesmo tempo? Uma que eu gosto, outra que eu acho que eu faço bem. Eu sou contadora formada. É, a ideia do meu pai era que eu administrasse a empresa dele, a empresa vinícola dele. Não aconteceu, eu fui parar no teatro e passei a ser produtora e administrar o Teatro Oficina quando eu cheguei em 1961. Eu creio que eu tenha sido a primeira mulher a ser empresária com 22 anos. Eu acredito que não tenha outra, mas isso eu me orgulho muito disso, porque foi um período de muito aprendizado e de dedicação integral ao teatro. Ao teatro, né? Eu vi no Bial, né? Eu tive que ouvir várias entrevistas Sim, suas, que você que falou, né? Agora que eu entendi, você fez contabilidade, então você falava sobre a questão do borderô, do teatro, ajudou ali naquela. sim, eu entendia de toda essa parte, né, ligada à contabilidade. E isso era uma coisa que, no oficina, não existia quem controlasse isso. E a gente sempre fazendo no período era a manivela que a gente imprimia, muito texto, muita coisa, e então era uma bagunça. Aí eu consegui controlar um pouco aquilo. Eu levava comigo o, o cheque do banco, porque naquele período era tudo cheque, do banco, da conta do teatro oficina, levava o cheque, o talão de cheque do Zé Celso, o talão de cheque do Renato Borg e do Fernando Peixoto, e eu com o meu também, ia administrando tudo aquilo que era uma glória. Quer dizer, então era uma mulher da arte da burocracia também, né? Pegava a Sim, burocracia para si, né? sim, sim, Isso é. gostava. Gosto de produzir. Ela no Zé Celso, com o Zé Celso, fez a peça Inimigos, O Rei da Vela, Galileu Galilei, Selva das Cidades, que marcou de novo, mais uma vez, a história do país, com o primeiro no frontal, né? Eu acredito que o que me deu grande fôlego, na verdade, foi antes da Selva das Cidades, foi o Rei da Vela. O Rei da Vela foi um marco assim impressionante do teatro brasileiro, porque influenciou o cinema, tanto que a peça era dedicada ao Glauber Rocha, influenciou o cinema, influenciou a música, que aí vem a Tropicália, e uma peça escrita pelo Oswald de Andrade em 1933. E essa peça ficou inédita, porque nós só fomos apresentar em 1960 e 64,
66, 65, 30 e tantos anos depois. Quer dizer, é uma peça milagrosa, porque escrita em 1933, passam-se 30 e tantos anos. A gente monta o espetáculo é a coisa mais moderna que alguém já viu. O que você acha? É, é uma coisa pirada, é muito forte. E eu penso que, na verdade, a minha força como atriz começa ali, no Rei da Vela. No Rei da Vela. E aí, o primeiro prêmio de melhor atriz, por isso que eu tô brincando, né? Ítala Cometa Nandi, veio logo aos 23 anos. Quer dizer, foi uma revelação também você como atriz. Então, em 64, nós estávamos com a peça Pequenos Burgueses em cartaz. E há uma invasão dos militares, do governo, no ato institucional número 5, aquela coisa toda, o golpe de 64. A peça, o Pequenos Burgueses tem que sair de cartaz, e nós, então, para não fechar o grupo, bolamos que a gente precisava ter uma outra peça à mão, rapidamente, e que não tivesse nada de político nem nada. Então, nos lembramos do Glaucio, do Glauci, e ligamos para ele e pedimos a peça Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera. Bom, eu na produção, Et Freise na produção, o elenco que entrou para a peça era o que estava no Pequenos Burgueses, Célia Helena, Miriam Meller, Raul Cortez. Aí a Célia Helena não passa bem, tem que sair da peça, faltavam 15 dias para estrear. Aí o Corsi, que estava dirigindo, falou assim: Ítala, substitui. Você vai substituir a Célia Helena. Eu falei, ok. Faltava 15 dias para estrear. E a Et falou: deixa que eu cuido da produção, tu só pensa nisso agora. Estreamos, o querido, amado diretor, ator Eugênio Kuznet, fazendo um personagem. Nós tínhamos uma cena maravilhosa juntos. E ele era meu mestre, o Kuznet é que me ensinou a interpretação. O método Stanislavski, todos os métodos que os atores passam a conhecer quando entram no sistema teatral. E estreamos a peça e eu simplesmente ganhei prêmio de melhor atriz coadjuvante. No primeiro trabalho, porque ali foi criação mesmo. Ali que você estava entrando no Ali que eu palco. estava entrando no palco. Quer dizer, o primeiro teatro te apaixonou pela produção. Você começou nos bastidores a paixão. Uhum. E aí foi pra frente do palco e não saiu mais. Aí ficava sempre dividindo isso, né? A atriz, eu ficava no palco, eu tinha uma secretária ótima, e eu com os talões de cheque no bolso, e ela abria a porta, eu já sabia, vinha pro cantinho, já assinava, já dava. O Zé Celso nem percebia que estava acontecendo. Mas tinha que ser assim, porque senão eu interrompia tudo todo o tempo. Sempre premiada no cinema, teve uma longa carreira atuando em diversos filmes que renderam prêmios e indicações nacionais e internacionais, como o Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1972, Prêmio Molière em 1975 por sua atuação em Guerra Conjugal e a Coruja de Ouro em 1976 pelo filme Dos Deuses, dos Mortos, todos na categoria de melhor atriz. Foi indicada também ao Urso de Prata, de melhor atriz do Festival de Berlim em 74, pelo filme Sagarana, o Duelo, e tudo isso sempre com o peso, né, que você foi adquirindo por papéis fortes e marcantes, né, e foi ganhando aí um peso, né, você fala sobre isso também, de ser um sex symbol do Brasil. Você se via assim? Não sei, porque eram todos filmes cult. Uhum. Eu nunca fiz um filme pornô, por exemplo. Uhum. Eu não tenho nada contra, eu acho que todo mundo tem que fazer o que quer. Mas nunca tinha feito, eram só filmes de diretores maravilhosos do cinema novo, com personagens, sim,
bastante audaciosos, sim. E é claro que as entrevistas todas feitas com esses filmes permitiam que eu pudesse dizer coisas muito boas. Então, quando a revista Realidade me entrevistou por causa do Rei da Vela, e que eu disse e que isso foi um escândalo. Eu disse, os homens que têm muitas mulheres, todo mundo diz, oh, que macho maravilhoso. A mulher, se ela tiver muitos homens, é uma puta. Eu falava, caramba, por quê? E eu bati muito nessa tecla. Conclusão, a revista Realidade foi apreendida. Nas bancas. Eu era proibida de dar qualquer comentário, eu não podia dar entrevista, não podia fazer nada. E tudo era muito por causa dessa tentativa de libertação. E isso estava coincidindo com a pílula, o que também deixou a mulher muito liberada, né? Então, se eu estava pensando e querendo ajudar as mulheres com relação a uma libertação sexual, eu reconheço que sim, ajudei bastante nisso. Porém, em vista dos anos todos que eu estou vivenciando, eu percebo que há uma crise que não é sexual agora, é uma crise de amor. Nós estamos vivendo um período muito pouco amoroso, muito violento. Então, eu acho que entre aquela coisa de direitos, né, como é direitos humanos, né, que de direitos tem muito pouco, porque a gente está vendo que é uma baderna, esse setor nacional é uma bagunça. Quem é bandido não é, deixou de ser. Quem é. Cara, é uma piração. Eu prefiro uma revolução de valores humanos. Valores. Existem 5 valores básicos, da onde provém todo o resto. Esses 5 valores básicos são verdade. Verdade. Agir corretamente. Não ser bandido. Agir corretamente. Amor, claro. Paz e não violência. Existe muita diferença entre paz e não violência. Mas esses são os 5 básicos. Daqui vem todos os outros. Eu penso que deveríamos criar um partido humanista, democrático. Convenhamos, eu tinha um amigo muito engraçado. Ele dizia que democracia era o governo do demo. Democracia. Governo do demo. Né? Deu para entender? Precisa desenhar? Ok. Então, é isso. Eu penso que nós estamos defasados em termos de ideias. Já está chegando aí o 6G. O 6G está na boca. Está todo mundo de perna para o ar com essa coisa de inteligência artificial. Está tudo aí na boca. Chegou mexendo com tudo, né? Com tudo. Acabou. Então, a gente ainda vai ficar nesses direitos humanos que não funciona para nada? Convenhamos, né? Agora, ser um sex symbol te atrapalhou ou te ajudou? O que que traz, assim, de peso, né? Nessa coisa, assim, de ser essa imagem, né? Porque, assim, ao longo da trajetória, você trouxe para o Brasil a minissaia. Sim. Você morava na França, veio para cá trazendo a minissaia. Eu encontrei a Mary Quant na Inglaterra. Eu estava estudando na França, eu era bolsista do governo francês. E nas minhas férias eu fui à Inglaterra. Aí fui lá e conheci ela. Ela vivia na loja dela. E aí falei que era brasileira, ela achou ótimo, não sei o quê. E eu comprei 3 minissaias. E ela me deu uma. Lindas. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, a amiga que eu era como é que chama? O redator-chefe da revista Manchete, o Justino Martins, gaúcho, maravilhoso, me protegia muito.
Aí eu contei pro Justino essa história, ele falou assim: opa, isso é muito bom. Vamos fazer uma matéria em 4 bairros do Rio e vamos ver aonde. E você vai sair de minissaia e a gente vai ver aonde que causa mais escândalo. Maravilhoso. Vamos causar escândalo por aí. Ah, muito engraçado, foi muito bom esse período, muito legal. Então tem essa coisa da minissaia, que também foi bastante. Aqui no Rio não tanto, porque as mulheres usam muito short. Uhum. Então ficou um pouco menos forte a descoberta. Agora você vê que você, né, falou que sim, né? Mas como é que você se enxerga hoje, tendo o tempo inteiro marcado presença nessa revolução da mulher que a gente é hoje, podendo falar, olha, o cara trepa pra caramba e é tido como garanhão e a gente sai com um monte, é puta. E porque hoje em dia se fala isso, né? E não só se fala e já Sim, não é mais isso, porque tanto importa com quem você sai, com quem você deixa de fazer. é. Tá, todas as diversidades aí, né, consagradas e se Uhum. consagrando, e a gente tendo que respeitar todo mundo. Como é que você vê? Você se imaginava a cada momento, até que você foi repreendida, sendo esse ícone que você se transformaria hoje em revolucionária, Sabe transgressora? o que que é? Eu não levava isso a sério. Eu achava que fazia parte da minha profissão. E o que interessava era a minha profissão. Fazer essa profissão bem feita, legal, dentro de todos os conceitos mais profundos do intérprete. Era isso que eu procurava sempre. Eu não queria que o que eu tivesse aprendido eu não pudesse pôr em prática. Seria uma idiota. Então, por isso que depois, quando eu comecei a entrar na área da educação, então aí eu ganhei um notório saber em artes cênicas, porque a minha pesquisa toda e os livros que eu escrevi, o primeiro, o segundo, são sobre técnicas teatrais, que cabem tanto para o cinema como para a televisão. Porque o teatro é o único que trabalha de corpo inteiro com o ator. Tu tá inteiro no palco, não tem um pedaço teu. Não é como no cinema, que é plano americano, então é tudo daqui para cima. Na televisão é tudo close. Não, no teatro você é corpo inteiro. Não dá para fingir. Então o teatro, ele te dá conhecimentos corporais, vocais e mentais para você poder ser um bom criador. Aham. Agora, por exemplo, você teve muito propósito na vida, né? A gente estava falando recentemente aqui de um livro que a gente até trouxe numa das nossas nos nossos episódios, que é O Segredo dos Telômetros, que foram duas escritoras que falam sobre várias técnicas que ajudam a longevidade. Sim. E uma carreira como a sua, você tem um propósito. Você acha que ter um propósito de vida, como o teatro, né, que fez os seus livros, fez a sua carreira, te levou para cinema, televisão, mas a gente vê que você fala de e faz, começou do teatro. Você acha que ter um propósito de vida ajuda na longevidade, ajuda na. Eu acho que sim. Eu penso que tudo é energia, né? Se se descobriu que o elétron na física quântica é conduzido, ele foi enviado para um local. E se alguém olhar para ele, ele desvia de local, pô, o que tu acha que é isso? Tudo é energia. Tudo. Na verdade, nós somos só energia. É isso que nós somos. Então, se você pensa coisas positivas, você deseja criar e você se esforça para isso, cara, tu vai fazer isso, né? E por, eu não sei te dizer exatamente por que razões. Eu penso que quando o meu pai fez amizade, resolveu não brigar mais comigo, porque eu abandonei ele, ia cuidar da empresa dele e acabou. Ele disse assim: eu entendo hoje você, ele falou para mim. Você é vocacionada. Uhum. Então, isso que ele me falou, meu pai era um homem muito culto.
É, essa coisa da vocação. O teatro, a escola que eu tenho uma escola, junto com meu filho, que administra, maravilhosa, Giuliano, administra genialmente bem. Porque eu estou sempre viajando, fazendo filme. Eu posso fazer algumas oficinas, mas eu já consegui ficar 2 anos trabalhando e mudando as coisas para poder abrir a escola, porque eu queria criar a minha escola. Eu tinha já criado 3 para outros. Eu falei, agora eu quero criar a minha, que é o Espaço Nandi. Que funciona Funciona no no recreio, recreio. no recreio, onde tem aquele shopping que onde tem o McDonald's. É a referência. Então, eu sempre achei que seria muita, muita cara de pau minha se eu tivesse tido a sorte, isso eu sempre pensei, de trabalhar só com os melhores, de aprender só com os melhores. Por que que eu iria impedir de passar isso avante? Uhum. Entendeu? Seria uma sacanagem da minha parte. Já que eu estou bem de saúde, graças a Deus estou em forma. Por que não transmitir isso? Eu penso isso há muito tempo, por isso que escrevi os livros que eu escrevi, os livros técnicos. O primeiro é Teatro Oficina, onde a arte não dormia, porque lá nós não dormíamos, a gente só trabalhava. Pensa que a gente saía para a noite? Não. Eu era símbolo sexual e não transava. Tinha acabado de me separar, estava sozinha. Aí o Renato Borque dizia assim: Você é o primeiro símbolo sexual que não transa, Ítala. Entendeu? Nunca vi. E eu lá na minha, quieta. O que ia fazer? O lance era a produção. Tem que produzir bem, tem que ter gente. É um teatro de repertório. Nós não tínhamos patrocínio. Nós trazíamos o nosso público como existe até hoje. Isso é uma coisa maravilhosa que a gente sempre teve na área da administração desse grupo. Por isso que ele não se deteriora, porque ele tem essa infraestrutura de manter um grupo permanente. Entendeu? Teve períodos que teve patrocínio, mas no período em que eu estive na oficina, nos 9 anos que eu tive na oficina, nós não tínhamos patrocínio. Eram as próprias bilheterias que As vocês. bilheterias e as excursões que nós fazíamos pelos bairros, levando as filipetas para dar entrávamos em bar, em loja, em cafeteria, em cabeleireiros e dávamos as filipetas que permitia eles irem ao teatro com um valor menor. E isso a gente estava com o teatro sempre cheio. Agora, Ita, ela fala pra gente, você, por exemplo, hoje muitas mulheres, quando chegam na menopausa e quando passam da idade da maturidade, elas Terceira da idade, tá? terceira idade, elas se escondem, né? Elas deixam de viver, elas ficam em casa. E você, aos 78 anos, foi para frente das câmeras, né? E fez 80. 80 e fez um ensaio, né? À frente das câmeras com as suas verdades, com o seu corpo, né? O que que você acredita nisso de mostrar? Em Gramado, ano passado, quando eu fui homenageada, eu vi um filme lá, não pude ver, eu cheguei quase no final do festival. Eu vi um filme muito interessante de mulheres com 75 anos e cheias de vida, e o filme é sobre essas mulheres dançando. Então, a dança ajudou muito. Eu vi o filme e fiquei impressionada como a dança auxiliou essas mulheres estarem de novo vitais, felizes e tudo. No filme não se fala muito de sexualidade, porém, eu penso que ah, o fato de eu ter feito nesse filme da Ana Mui Laerte, Clube das Mulheres de Negócios, um personagem, uma mulher com essa idade, eu não disfarcei a minha idade.
Eu tô lá no filme com 80 anos. E ela ter possibilidade no filme de mostrar desejo sexual, de realizar ato sexual, isso é muito estimulante para as mulheres dessa faixa etária, porque elas são jogadas no lixo. Eu não, porque eu vivo só escrevendo. Eu nunca na minha vida, quando eu tinha 13, 14 anos, eu queria ser atriz. Nunca isso passou na minha cabeça. Eu queria escrever. Eu queria ser escritora. Essa a minha finalidade. Hoje, eu sou atriz e escritora. Tenho 4 livros editados. Então, a coisa do afinal, do ator, do intérprete, ele ter essa condição, né, de poder realizar o seu sonho, né? Então, quando eu escrevi o meu primeiro livro, que é sobre o Teatro Oficina Onde a Arte Não Dormia, é sobre os 9 anos que eu vivi na oficina, é só sobre isso. Pum! Nem antes nem depois. Eu saí da oficina em 1971. Aí começou a minha carreira de cinema. Então era festival atrás de festival. Eu fiquei a década de 70 e de 80, eu só fiz cinema, não fiz teatro. Eu fazia uma média de 3 filmes por semana, 3 filmes por ano. Veja, eu não nesse período eu não fiz teatro porque não tinha tempo. E aí o seu segundo livro foi também sobre técnica? Técnica também, que é teatro começo até, porque teatro não tem fim. Você veja, se acontece uma grande desgraça na humanidade e uma bomba atômica acaba com o mundo e sobra uma única pessoa, ela pode fazer um monólogo. Uhum, que é a sua peça agora que você escreveu também. Ela faz um monólogo. Vai ter câmera para ela fazer televisão, cinema? Não. Porque o teatro, e se sobrarem 2 pessoas, não precisa ter luz, não precisa ter nada, vai ter um diálogo. Então, o teatro é a arte mãe. É da onde nasce tudo. É dali. Isso que eu acho maravilhoso no teatro. E a sua peça, fala um pouquinho sobre ela, Paixão Viva. Viva. É. É um pouco momentos da minha carreira, que são 65 anos de carreira, momentos que foram marcantes, vamos dizer assim. E o Evaldo conhece bem, o Evaldo Bocarzel, é um jornalista muito bem, com muito conhecimento. Ele estudou muito as coisas, leu meus livros, e nós fizemos para o Canal Brasil um filme, que eu não me lembro como é que era o nome, mas eu sei que tinha uma. Depois, a gente fez pro Sesc, fizemos um documento pro Sesc. Foi ótimo. Aí resolvemos transmitir, passar esse documento que a gente fez para a televisão, passar para o teatro. Porque é um monólogo, mas é um monólogo muito vivo, porque tem muita imagem. Porque está todo recheado de todos os filmes, de todas as peças, de tudo. De toda a sua paixão da vida, né? que você- Então eu conto um pouco para o espectador algumas coisas que eu sei que são interessantes deles entenderem e conhecerem através daquela imagem que eles estão É vendo. uma autobiografia? É um monólogo biográfico. Agora, Ítala, me conta, esse filme que você acabou de gravar, maravilhoso, com a Ana Mulher, Clube das Mulheres de Negócios. É uma comédia, como a Ana mesmo fala, né? Que vai ser uma comédia para trazer as mulheres ao poder e fazer os homens submissos. Como é que é o filme? Você imagina que tenha sido chamada para esse papel pelo também a sua representação na vida, né? De ter sido sempre uma mulher à frente do seu tempo?
muito. Aliás, todas as 9, são 9 mulheres, as donas desse clube. 9. Todas elas são fortes, todas. Todas elas são poderosas. E aí o que acontece com elas? Eu não vou dizer. Segredo. Agora, Ítala, você sobre a sua religião, você é hinduísta, né? E parece que você, eu estava lendo também, você saiu da novela Pantanal para ser chamada para uma viagem, um projeto seu também, pessoal, ligado a isso A na Índia. Índia. Como é que foi estar na Índia, descobrir essa religião de lá? Nesse mesmo, vários pesquisadores já viram também que a meditação é um projeto de longevidade, né? E você pratica a meditação, como é que é esse seu lado, assim, Eu pessoal? estava estudando lá na França e fui visitar a minha família. A família do meu pai toda mora na Itália, no Vêneto, no norte da Itália, em Treviso, que é a última cidade que a gente se pega o trem. A cidade que antecede Veneza é Treviso. E vivia ali em Veneza. Eu fui visitar o Palácio Cadoro, que é o palácio onde meu pai tinha estudado. E eu queria conhecer. Aí fui lá e casualmente nesse palácio estava tendo uma exposição sobre a arte da Índia. Eu, a Índia nunca tinha passado pela minha cabeça, devo te dizer. Entrei, fiquei apaixonada, olhei, bererê. Aí de repente tinha um nicho assim de vidro e lá dentro um livro escrito à mão, papel papiro, dava para ver que era. Aí, escrito aqui em inglês, francês, de todas as línguas. Kama Sutra, escrito por Nandi, Nandi, em tal, 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 tal. Eu não acreditava no que eu estava lendo. Aí chamei um senhor que estava ali, que cuidava ali, né? Eu falei assim, mas Nandi? Ele falou, yes, Nandi. Eu falei assim, mas I am Nandi. Eu falei, eu sou Nandi. E eu venho do Brasil, I come from Brazil. You are Nandi? You are Nandi and you coming from Brazil? Eles não acreditavam. Meu celular. É o pica-pau. Maravilhoso. Eu pensei que tinha desligado. Ele ficou, ele ficou pasmo. Ele falou assim, aí eu tirei o meu passaporte e mostrei para ele. Nandi, Nandi. Aí ele falou assim para mim, Nandi é o nome da vaca sagrada na Índia. Nandi Bull. A vaca é sagrada e o nome dela é Nandi. Nandi. Eu fiquei. Eu cheguei, encontrei minha irmã, que mora. Eu estava lá com ela, na Espanha, em Madrid. Eu falei assim: Adriana, Nandi não é italiano. Nós temos nacionalidade italiana. Eu tenho. Mas não é italiano, é indiano. É Índia. Nandi. E na Índia, o sânscrito. Nandi é um nome sânscrito. O sânscrito declina que nem o latim. Então tem Nandi, Nanda, Ananda. Ananda quer dizer bem-aventurança. É a tradução. Nandi, tradução, alegria. É o nome da vaca sagrada. Ah, cheguei e falei pro meu pai. Primeira pessoa que eu encontrei, falei, pai, você sabia que o nosso nome não é da Itália, é da Índia? Ele falou, ma sì, lo sapevo. Eu falei, você sabia? E você nunca me disse nada? É, a gente mandou fazer a árvore genealógica em Granada. Granada tem o maior centro, o mais importante, o mais bambambam de árvores de pesquisas. E é Uhum. caríssimo. A minha irmã estava bem casada, tinha grana. Eu falei, Adriana, vamos mandar fazer. Aí fiz. Demorou 2 anos para vir. Troço É, longo pra vem com cá. brasão, Vem vem com tudo, brasão, os vem com. brasões lindos, a gente É. fez da minha família também. Aí veio, não dizia outra. Nandi eram kshatriyas, que quer dizer guerreiros, e que saíram da Índia através do Estreito de Gibraltar, entraram pelo sul da Espanha e se localizaram no sul da Espanha, os Nandi.
Depois, quando teve a invasão moura de Veneza, os Nandi foram com os mouros e colonizaram Veneza. A minha família é dali. O meu pai é a cara de um mouro, é igual. E eu na Índia, todo mundo pensava que eu era indiana. Eu botava uma roupa indiana e eu entrava em tudo que lugar que eu queria. Porque tem lugares lá que tu Tava em não é. casa, né? Tava em casa. E então foi essa coisa. Mas para eu entender e fazer o roteiro, porque uma coisa é você querer ir, outra coisa é você ter que ter uma justificativa, um roteiro para apresentar para o governo da Índia. Porque eu precisava de um patrocínio. E então eu fui estudar com o professor Hermógenes. Fiz um Ah, filme. Índia, o Caminho dos Deuses, está no YouTube. É, eu fiz esse filme, o roteiro é meu, e claro que com a assessoria do professor Hermógenes. Mas estudei durante uns 7, 8 anos. Aí, feito o roteiro, traduzi para o inglês e mandei para o governo da Índia através da embaixada da Índia em Brasília. Bom, foi. Aí passa um mês, dois, três, um ano, já tinha esquecido. Eu já estava fazendo Pantanal, quando me telefona às 10 da manhã o embaixador da Índia no Brasil, Mister Kakodkar, que ficamos muito amigos, somos até hoje, e ele me diz assim: a senhora, esse nome, Nandi, a senhora é nome artístico ou é nome verdadeiro? Eu falei: é, da minha família. A senhora pode mandar para nós um- uma certidão de nascimento? Eu falei: posso. Mandei. Em 15 dias, eles disseram: o governo da Índia vai produzir seu filme. Aí eu cheguei pro Jaime Monjardim e disse para ele assim: Jaime, mata o personagem, a Madeleine, no Pantanal, mata, porque eu vou me embora. Eu vou para a Índia. e aí foi que você me falou, né? Que ficava lá com o carro, com todas as pompas que você poderia ter para fazer um projeto lá patrocinado por eles, né? Sim, Praticamente eles que patrocinaram o filme. o filme da Índia, sim. E foi aí que você descobriu então a religião. O hinduísmo veio Eu, daí. não, eu estudei, quando eu comecei a estudar com o professor Hermógenes, Ah, lá, antes de partir. antes de ir, porque eu estudei durante muito tempo. Para poder fazer o roteiro que eu fiz, O Caminho dos Deuses, é que eu fui do Himalaia até o Sri Lanka, lá embaixo, norte e sul. Eu conheço a Índia mais do que o Brasil. Eu não conheço a Amazônia direito. Eu não conheço certos lugares, mas na Índia eu conheço todos. Inclusive porque também é um território bem menor do que o brasileiro, né? Nós temos 6.700.000 quilômetros quadrados, eles têm 3.400.000. Eles têm a metade e tem uma população de 2.400.000 habitantes. É danado. Lá tem muita gente. Mas é um país admirável. Eu fiquei muito apaixonada pela Índia. E já fui muitas vezes, porque não posso deixar de ir. Eu adoro aquela comida, eu gosto daquela gente, é muito bom. Você sente em casa, né? Você É, precisava conhecer isso na sua história. sim, sim. Agora, como é que é? Você medita? O que que você trouxe para, o que que você traz até hoje Bom, uma disso? das coisas De que, prática, realmente. então, na prática, eu continuo fazendo. Quando eu voltei, numa das voltas que eu vim da Índia, eu comecei a fazer um curso de Douyin para me conhecer melhor os meus pontos, os chakras. Fiz muito trabalho com uma mestra importante que tinha em Curitiba. Faço meditação sempre. Isso eu faço sozinha, não preciso. Todo dia você medita mais ou menos quanto tempo? Como é que fica essa regularidade, assim? Ah, de manhã, quando eu acordo. Não, eu gosto de meditar assim, tipo entardecer. Hum. Ali é que eu gosto. Geralmente é onde. Mas se eu não vou ter tempo de fazer isso por alguma coisa que eu tenho que sair, eu faço de manhã. Mas aí eu já fiz o cálculo, né? E, enfim, não E sei te dizer.
Eu não sou templista, porque eu aprendi na Índia, eu aprendi que Deus não está no templo, Deus está aqui dentro. Lá fora ele não tem. Então eu deixei de ser templista, acredito que nós todos somos irmãos, independente de cor, de pele, do que você pensa, do que você deixou de pensar. Somos todos do mesmo naipe, todas energias vitais. Meditação é saúde, né, para você? Sim, e Você também, encara a Índia tem um jeito de tratar a saúde de uma forma muito diferente da ocidental, né? claro, A Índia ela trabalha com uma prevenção, a Índia trabalha antes que as doenças se alojem. Como é que você vê a saúde tendo tanta bagagem de lá? porque a medicina ayurvédica é a mais antiga que existe. E quando você estuda um pouco a tradição da Índia, você não pode deixar de fugir da ayurvédica, porque é uma medicina trilenar. E só para você ter uma ideia da longevidade que tem a Índia, 6.000 anos antes de Cristo, tinha uma Bíblia codificada, que era Shivaika, sobre Shiva. Quer dizer, isso antes da gente pensar em fazer uma Bíblia. Eles já tinham feito. Então, eles trabalham muito com essas ervas do Himalaia. Himalaia é uma floresta genial. E, e eles têm, por exemplo, na Índia, você até estava vendo hoje uma matéria sobre do Lair Ribeiro que ele fala, na Índia não tem Alzheimer. Por quê? Porque eles comem cúrcuma o dia inteiro. É arroz com Cúrcuma, né, no tempero ali, eles usam muito cúrcuma. que é anti-inflamatório, extremamente Extremamente, anti-inflamatório. exato. Então, eles não têm Alzheimer lá, porque a cúrcuma é muito importante para isso. Eu faço uma medicina ortomolecular e uma medicina preventiva dessa minha amiga que eu conheci em Curitiba, a doutora Ulicéia. A Ulicéia é uma médica maravilhosa. E eu sempre uso hormônios. Uhum. Você fez essa reposição hormonal já na menopausa? Como é que foi? Não, eu fiz logo depois. Logo Quando eu entrei depois. na menopausa, o meu ginecologista disse: já, imediatamente, hormônios. Porém, nesse período, eu estava com 30 anos, foi quando meu filho nasceu, ele falou, ele falava assim para mim, teu filho já nasceu, chega a ser atriz, tem que cuidar da sua carreira. Pronto, isso aqui chega. Vamos tirar esse ovário. Falei, tá bom, vamos botar os hormônios aí que você precisa. Só que naquele período era de tomar. Uhum. Com essa medicina nova e avançada, mais avançada, eu uso, O tópico, eu que é uso, aquela testosterona tópica, que é um gel, né? Em forma de gel. Eu uso essa. o bioativo, né? Que é idêntico, bioidêntico que eles chamam. É. Uhum. Então, é progesterona, testosterona, estriol e estradiol. São esses quatro que eu passo todas as noites. Eu, pronto. E se sente bem com essa disposição que a gente está vendo aqui, que não para, né? É, Agora, você me falou, né, que você também teve um problema de saúde e que a medicina indiana já tinha visto isso, né? sim, sim. Quando eu fui a primeira vez, eu fui num palmiste, que são os médicos deles. Eles vêm na mão. Passa aquele. Sabe aquilo que tu passa no dedo quando vai fazer impressão digital? Uhum. Eles passam na mão toda, bota no papel. Aí ele olha e diz tudo que tu tem. Aí ele me disse, esse palmista, me disse, você tem um problema na tiroide. Bom, eu cheguei no Brasil, lembrei de tudo menos disso. E não teve outra. Se tivesse cuidado naquele período, eu não teria tido o hipotiroidismo que eu tenho. Eu não tenho tiroide. Ela secou. E eu sabia disso antes. Ele viu. Ele viu quando ele olhou a minha mãe e falou: cuidado com a tiroide, tem problema. Eu falei: caraca. Ele falou assim: e quando a pessoa fica boa, vem aqui, eu faço de novo, some o que tinha tido antes.
Quer dizer, é uma medicina preventiva, né? Bem na frente do que bem a na nossa. frente. E já que a gente está falando de saúde, vamos falar aqui do nosso patrocinador, que é o Assim Saúde, a operadora de plano de saúde com a maior rede de hospitais próprios do Rio, sempre prezando pela saúde e o bem-estar diariamente através do blog vivassim.com.br. Lá você encontra dicas e orientações sobre saúde, estilo de vida saudável, relatos de superação e também sobre o Special Life, programa de medicina preventiva do Assim Saúde, voltado para as pessoas com portadoras de doenças crônicas ou aquelas que buscam simplesmente mais qualidade de vida, como eu e como você. Então a gente falou sobre sua peça, Paixão Viva, falamos aqui também sobre o filme que você vai lançar. Você acha que esse filme é feito só por mulheres, né? Precisa isso? A gente precisa se colocar, porque muito tempo, né, foi o Homem de Ferro, agora todo mundo falando da Barbie, mas muito tempo foi o Homem de Ferro, foi o Super-Homem. Chegou a hora, né? Sim. Chegou a hora de Barbie, chegou a hora de Mulheres do Clube Poderoso, chegou a hora disso. Eu acho muito engraçado, porque tem outra coisa. Além desse filme, eu fiz um outro filme do Pitanga, que é uma história que aconteceu no Brasil em 1835, por aí, a revolta do Malês. Direção do Pitanga, eu faço uma freira no filme, e é uma história muito interessante também, que vai sair nesse segundo semestre, que trata dessa guerra que teve entre os negros muçulmanos em Salvador e os negros de Olodum e a Igreja Católica. Esses três se brigaram e deu uma revolta danada ali, muito séria. Então esse filme foi feito, a gente filmou agora em Salvador, muito lindo filme, Pitanga fazendo esse, dirigindo. Tem esse filme, tem o filme da Maria Eduarda, Maria Eduarda, você sabe quem é? Maria Eduarda, sim. Aham. Da atriz maravilhosa, que é também Nós por Todas, as mulheres que fizeram alguma coisa que tenha permitido uma evolução em algum setor, na medicina, na informática, no teatro. Então, e muito legal o filme dela também. Pronto, falei de todos os filmes. Falou de todos os filmes. E é isso, Ítala Nandi esteve aqui com a gente, uma mulher sempre à frente do seu tempo, que ajudou a gente, né? Eu que digo, estar aqui é onde eu estou, né? Que veio aí desbravando caminhos, né? Com pessoas que desbravaram também, tanto no teatro como Sim. no cinema e em toda a história. A gente espera você na próxima quarta-feira. Ítala, quer deixar mais alguma rede social, mais algum contato? Eu quero só dizer que se você deseja fazer alguma coisa para melhorar a sua vida, vá na nossa escola. Você vai melhorar. O que você fizer, se você estuda interpretação, você está aprendendo a saber quem você é, por que você está aqui e para quê. Aí você vai dar certo em tudo que você fizer. Teatro, realmente, né? Ele trabalha a mente de uma forma que Não tem erro. é um autoconhecimento e um conhecimento para fora. Claro. E com prática, né? Então tu fica forte. É isso, gente. Então veja, compartilhe essa mulher maravilhosa que a gente teve o prazer de tê-la aqui conosco no Entrar no Isenta Pode, já que ela tá aí esbanjando, né? Obrigada, querida. Longevidade, saúde e que continue assim. Muito Que a gente obrigada. continue se inspirando sempre em você. Muito obrigada. Agradeço a você, agradeço a todos. Obrigada, até a próxima quarta-feira. Tamo junto.